Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami. Boa tarde, irmãos. Estou aqui na natureza, no nosso local de Umbanda, criado aqui na General Argolo, atrás do Hemocentro. É o nosso espaço natural para as oferendas de Umbanda, criada pelo irmão Ricardo, do grupo Médiuns Militares. E aqui estamos sentados hoje à tarde para falar um pouquinho, de uma trajetória de Umbanda. Essa trajetória que começou nos anos de 74, em 1974, junto de meus avós, que eram dirigentes de uma casa de Umbanda, aquela Umbanda tradicional, a Umbanda que alguns chamam de fundo de quintal, mas era uma Umbanda dentro de casa, e que me recordo muito desses momentos, quando na corrente mediúnica, eu criança, em 1974, com 7, 8 anos, ficava ao lado do meu avô. Meu avô era o ponteiro, era a pessoa que puxava os pontos. E ali tem uma trajetória de uns 3, 4 anos, nesse ambiente agradável, familiar, onde ali os médiuns eram os meus tios, minha mãe, os amigos dos meus tios. E ainda posso citar as pessoas. Vou citar o nome das pessoas, mas vocês não conhecem, mas talvez alguém que ainda esteja, e que participou daqueles momentos deve lembrar. O Luiz, que nós chamávamos de Bonito, que era médium do caboclo Ubirajara do Peito de Aço. A minha avó era a nossa cacique, dirigente, que trabalhava com o caboclo Cacarandi, da tribo do Fogo. Meu avô era médium também, mas o meu avô já não incorporava mais, porque ele tinha uma lesão na medula, a medula da coluna, no H medular da coluna. Meu avô puxava uma perna, então ele cantava muito os pontos, ele puxava os pontos. E tinha manifestações mediúnicas de incorporação parado, sem precisar girar. E aquilo me chamava muita atenção. E meu tio Antônio, já falecido, ele era o nosso tamboreiro. E tinha um outro médium, que era um tio Eduardo. A minha mãe, a Marilu, esposa do Luiz, que era médium do caboclo Birajara do Peito de Aço. E que me encantava muito, me chamava a atenção aos 7, 8, 9 anos, as manifestações mediúnicas desse caboclo, Interessante, contar para vocês que talvez por essa... Eu tinha tantas pessoas que incorporavam caboclos ali maravilhosos. O Marcos, meu tio, incorporava o caboclo das montanhas, 7 montanhas, que não se vê mais esses caboclos antigos hoje em dia. A minha mãe, a Jurema, das Matas. O Eduardo, meu tio, incorporava o caboclo Tupinambá. Então eram umas manifestações. A Marilu, eu não lembro qual era o caboclo, se eu não me engano, era o 7 Flechas, sim. Caboclo 7 Flechas. E ali tinha manifestações de atendimento às pessoas, sempre se trabalhava com as 3 linhas, Caboclo, puxava seus pontos, cultuava e homenageava os orixás. Aí era pai caboclo, mãe cabocla, dava passe nas pessoas que iam na consulência. Depois desses passes com os pais caboclos, sempre tinha preto velho. E sempre tinha guloseimas, para os pretos velhos. Era pão, bolo de fubá, pãozinho com linguiça assada, café para os pretos velhos. Então sempre tinha, tinha rapadura, sempre tinha algo para presentear os pretos velhos naquela época.
E por final, a gira, quem chegava, né? Eram os Exus e Pombagiras. Mas chegavam os Exus, geralmente, para fazer a limpeza. Simplesmente encerrava, fazia a limpeza na corrente, na casa. E naquela época, para chegar a uma pombagira não era tão simples assim, porque existiam algumas pessoas que diziam, na época, que quem incorporava a pombagira iria ter manifestações negativas, que a mulher se perdia nas energias de pombagira, virando mulher da vida. Essas eram as palavras daquela época. Que eu era criança, eu lembro disso. Então minha mãe tinha manifestações de pombagira, mas não pode incorporar porque vai desvirtuar a cabeça das mulheres. E eu lembro muito bem que um amigo, o esposo de uma amiga da minha mãe, uma vez resolveu visitar a nossa terreira. Ele era um soldado da Brigada Militar e ele incorporava uma pombagira. E as pessoas estavam muito curiosas. Imaginem vocês, as pessoas curiosas de ver a manifestação de pombagira, e encheu a casa. E ele incorporava a pombagira, que eu não lembro o nome dela, eu era muito criança, porque foi visitas esporádicas, né? Tanto é que eu era muito criança, de falar que não tenho memória para algumas coisas é bobagem, né? Mas eu lembro que ele botava saia, ele vestia, tinha os vestimentos da pombagira e usava batom. E as pessoas não entendiam essas manifestações. E aí falavam bobagens que eu não quero mencionar agora, mas uma vez ele visitou, né, teve a manifestação, todo mundo consultou com ela. E depois não mais aconteceu, né, porque naquela época, em 74, pelo menos aqui nesta região, aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, as pessoas tinham muito medo das manifestações de pombagira. E eu lembro também que uma vez a minha avó comentando com as correntes, com a corrente, que era para a gente cuidar muito com a manifestação de um Exu menino, né? Chamavam de Exu bolinha, que ele gostava de brincar com bolinha, né? Brinquedos de criança, esse Exu menino, né? Esse Exu era quem tinha que cuidar, inclusive porque ele era muito de fazer muita estripulia, podia bagunçar o ambiente. Então não deixavam essa manifestação acontecer. 1974, 75. E ainda diziam, né, quizilas naquela época, que se deixassem quebrar o termômetro que se usava para medir temperatura, o mercúrio vira bolinha. Então, se acontecesse isso, dentro de casa ia acontecer muito desarranjo. Então era uma umbanda muito caseira e que tinha muita quizila, se aprendia tudo com os guias ou com os mais velhos, né? A minha avó tinha uma pessoa que aconselhava ela muito, né? Então, já é falecida também, falecida a Eva, e que ela ensinava muito para minha avó. Então, naquela época, gente, já acontecia as manifestações aí do povo cigano, já se falava muito no povo baiano, né? Até era uma novidade quando eu lembro muito bem que num dia de gira a avó falou: vamos puxar, vamos aprender ponto para os baianos e vamos começar a puxar baianos. Então, por que eu estou falando isso? Para dizer que a Umbanda é muito rica, né? E naquela época, porque não existiam estudos, as coisas e as manifestações aconteciam no norte do país, por exemplo, São Paulo, e chegava através dessa senhora chamada Eva, que viajava muito, né? Então as pessoas não tinham muito conhecimento. Hoje o estudo ele é fundamental para a Umbanda, mas naquela época se entrava para a Umbanda ou se abria Umbanda pela dor. Mas aí vocês podem perguntar, mas por que a tua avó abriu Umbanda? Primeiro porque ela era médium, o meu avô também, meu avô frequentava no início. Isso eu estou relatando o que ele falava pra gente. Ele participava de religiões kardecistas, né? E a avó de uma Umbanda da dona Araci, ou Iraci, Araci, que era na Barão de Butuí. Então ela é oriunda desta religião, de Umbanda da dona Araci. Talvez, eu não sei, aí já não lembro o que possa ter acontecido, de que eles tiveram que sair e a avó abriu uma terreira em casa, né? E eu nasci nesse meio de Umbanda. E aí as coisas foram acontecendo, e aos 14 anos, 13 anos para 14, logicamente que nesse intervalo de 7, 8, 9, 10 anos,
até chegar aos meus 13, 14 anos, eu comecei a ter problemas de visão e de conversar com as pessoas, e a imagem das pessoas ia muito longe, a pessoa ficava pequenininha, como se eu me distanciando das pessoas, ou a imagem se distanciava de mim. E aquilo me incomodava muito, porque quando acontecia esse afastamento da imagem da pessoa que eu estivesse conversando, às vezes nem estavam conversando comigo, estavam numa roda de conversas familiares, e eu me sentia mal, porque eu escutava vozes na minha cabeça, me dizendo, não diziam praticamente quase nada, assim, que desse para entender e compreender, mas a impressão que eu tinha é que aquilo iria tomar conta de mim, tomar conta da minha cabeça, e aquilo me perturbava muito, até que aconteceu, e aquilo foi acontecendo, e começou a manifestações dormindo, né? Eu acordava nas madrugadas, apavorado, chamando pela avó. Vó, pelo amor de Deus, tem uma voz, tem uma coisa querendo tomar conta da minha cabeça. E eu lembro que a avó me levava para frente do congá e batia a sineta e pedia e chamava pelos guias para que eu melhorasse. Mas aquilo ia melhorando aos poucos, não adiantava a avó bater sineta. Melhorava quando tinha que melhorar. E aos poucos eu fui entendendo as manifestações, porque passou algum tempo, isso não acontecia sempre, era de vez em quando. Eu comecei a me desenvolver, não sei se sozinho não, mas as manifestações começaram solitas, né, de uma manifestação como se fosse um velho, né, uma manifestação de uma pessoa idosa, né, em mim nesse contexto todo. E a gente foi descobrindo isso sozinho, né? E essas coisas foram descortinando na minha vida. Logo, logo a gente continua falando sobre esse meu início religioso. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho, então, do que aconteceu comigo em meados de 1979. O que eu falei antes, a gente fala de 74 para cá, né? Então vamos falar sobre 79, 80, quando eu começo a sentir manifestações de um velho. Eu, muito jovem, tinha 12 anos, eu começo a sentir, além de acordar de madrugada, longe de mim, meu espírito, meu corpo estava, mas meu espírito parecia que não estava. Começo a sentir dormência nas pernas, as pernas tremerem, sem entender o que estava acontecendo, e eu fui me deixando. Aconteceu um desenvolvimento em casa, na casa de amigos, e juntamente comigo, outros 2 amigos começaram a sentir isso também. Mas eu não tinha mais a referência do centro de Umbanda. E eu sou levado a conhecer uma pessoa que era de Candomblé, que morava no Barro Duro, Oswaldo de Xangô, e lá ele interpreta essas manifestações em mim como se fosse uma possível energização de uma manifestação que acontece no Candomblé de um orixá velho, o Oxalá velho. E começa todo um ritual de preparação para que eu fizesse a minha primeira obrigação de uma religião de nação. Estamos falando de 79, 80. Algo que não se conclui, porque eu não aceitava aquilo. E essa manifestação sempre continuava acontecendo comigo, com muito mais frequência agora, dessa manifestação de incorporação. Estou falando isso porque você hoje pode estar sentindo algo semelhante ao que eu senti. Entenda que você não está sendo ou está ficando esquizofrênico, você está sentindo uma manifestação mediúnica. E é importante procurar, sim, auxílio, né? E eu vou ser levado por 2 amigos que também sentiam isso, a falecida Mãe Leia,
A mãe Leia, ela era de Umbanda, começa a nos desenvolver na Umbanda, mas ela era de Quimbanda. Eu começo a desenvolver, porque ela praticava a Umbanda, os seus mistérios da esquerda eram de Quimbanda, mas nós não participávamos disso. Ela dizia que isso era só dela. E ali eu comecei o meu desenvolvimento com a mãe Leia na rua Benjamin, entre Osório e Andrade Neves. Ela tinha ali uma casa e ali nós começamos os nossos desenvolvimentos, do qual eu fiquei 5, 6 anos, e ali surgiu o primeiro guia. Na verdade, o primeiro, o segundo e o terceiro guia, que eram 3, né? Tinha mais a manifestação do Herê e de uma cigana. E foi a Leia, a mãe Leia, que me trouxe, né, a consciência de que eu era médium de Umbanda e que eu deveria dar continuidade. Ali eu recebi Pai João da Caridade pela primeira vez, Preto Velho que me acompanha até hoje. Ali recebi a manifestação de Ubirajara, do Peito de Aço, meu caboclo, meu pai caboclo. Recebi o meu pai, meu irmão, meu amigo. Isso em 1982, João Caveira. Então não é um Exu que nasceu hoje, não nasceu ontem, né? Ele me acompanha desde a adolescência. E também ali acontece a manifestação de uma cigana. E ela nunca falou o nome. Eu descobri o nome dela agora, depois de velho. Velho não, de idoso. Cigana Rita. Mas os meus 2 amigos começaram a manifestar também a manifestação neles de cigano, e eram 2 ciganos. Era o cigano Pablo e o cigano Igor. Nome muito usado hoje no meio das manifestações de ciganos. E vejam bem, em 83, o que chamam hoje de bullying acontecia entre nós naquela época como gozação, como brincadeira, e a gente tirava de boa, mas acabava de vez em quando realmente prejudicando, porque eu me prendi, né, nisso. Eu vou falar uma verdade, naquela época a gente, gurizão, nós estávamos na fase das namoradas, nos finais de semana, das discotecas. Então, esses meus 2 amigos manifestavam nele 2 ciganos que os deixavam de presença, peito inflado, e eu, uma cigana. E a pegação de cabeça era muito grande. Hoje eu entendo que isso era bobagem, mas naquela época não. Então eu segurei muito essa mediunidade com cigano. Também manifestava-se um herê na época, que ele era chorão, Joãozinho. Acho que era Joãozinho, ou Antoninho, ou Toninho, uma coisa assim, mas ele era muito chorão. E aquilo também me deixava meio bobagem, né? Com frescura de não quero mais isso, porque eu não quero ser um bebê chorão. Mas aí segui essa mediunização por 6 longos anos. Quando entro para o Exército, em 1985, eu estou em plena desenvoltura mediúnica de Umbanda, mas já não mais com a mãe Leia. Esses meus 2 colegas me acompanham, nós encontramos a Dona Maria de Umbanda, nos convida para abrir um centro, nos leva para esse centro de Umbanda dela. Então a Dona Maria é a terceira pessoa que me ajuda nesse desenvolvimento mediúnico de Umbanda. Talvez alguém possa dizer, faltou muita orientação, realmente faltou muito conhecimento, estudo, naquela época não tinha. E a gente abriu essa casa na Félix da Cunha, perto do Centro Espírita Jesus, ali perto das imediações da Catedral. E ali a gente fico nessa Umbanda por 10 anos, quase isso, até a Dona Maria fechar
do centro de Umbanda, e aí eu fico sem casa de Umbanda, cultuando os meus guias dentro de casa, fazendo meu congazinho dentro de casa e dando sequência na minha fé, até que um dia me acometo de uma enfermidade, jovem ainda, 20 e poucos anos, 28, 29 anos, e me levam, né, por esses problemas de saúde, a conhecer a nação Cabinda. Mas antes disso, Pai Ivan, o senhor falou sobre a situação do Pai Osvaldo. O que te levou a conhecer o Pai Osvaldo, que era de Candomblé? Pessoas me levaram até ele porque também não sabiam, amigos, que também não sabiam o que estava acontecendo comigo. Foi isso que aconteceu. Mas a Cabinda eu conheço aos 28, 29 anos. A Cabinda de vô João Carlos, né? Vou chamar de vô João Carlos porque ele foi meu avô durante 16 anos na Cabinda. Eu participei por 16 anos. Vô João Carlos. E aí a gente estava falando sobre essa situação que o Pai Osvaldo de Xangô chegou na minha vida quando eu era gurizão. Eu tinha aí meus 14, 15 anos. 12 anos, desculpa. E não dei continuidade lá no Candomblé porque, na verdade, o que se manifestava em mim não era o Pai Oxalá, e sim era um preto velho, o João da Caridade. Mas aí, aos 20 e tantos anos, 28, 29 anos, por aí, eu, por doença, eu conheci a nação Cabinda. Lá de João Carlos de Oxalá, fui filho de santo de pai Ailton da Oxum. Por 16 anos. Conheci todos os fundamentos da nação Cabinda. Conheci todos os dogmas de nação Cabinda. Da nação Cabinda, a raiz, né? Esse João Carlos de Oxalá, né, que eu falei, o João Carlos de Oxalá, ele trouxe a nação Cabinda para Pelotas. Ele era filho do pai Cleon. Mais ou menos no mesmo tempo que hoje ainda está vivo, né, pessoas ainda daquela época vivas, como o pai Marinho de Xangô. Então são pessoas, raízes que trouxeram a nação Cabinda para Pelotas. Eu estive por 16 anos nessa realidade linda, maravilhosa, é uma religião muito bonita. Porém, nesse período, né, eu militar, eu na nação Cabinda, eu ainda continuava cultuando a minha Umbanda, e muitas vezes o meu pai de santo, que era Ailton de Oxum, dizia para mim: Ivan, não abandona a Umbanda, continua com a Umbanda, o teu caminho é Umbanda. E eu não entendia isso. Então, eu lembro muito bem que esse ciclo acaba na minha vida quando eu acabo de me formar em biologia. A biologia, para mim, ela entrou na minha vida como algo que descortinador, apaixonante, e eu não conseguia adaptar-me aos sacro-ofícios animais em função da minha nova profissão, né? Militar, biólogo. Então, nesse período, eu vou estudar o kardecismo. Estudo por 5 anos o Pentateuco Kardeciano, no Centro lá Espírita Vida, que fica na Zona do Porto, na antiga sede do salão de festa da antiga Ovebra. E lá eu conheço todo o padrão de estudo do kardecismo. Foi muito bacana, foi muito bonito, muito interessante. Não sentia manifestações mediúnicas, mas me interessava muito por a situação de estudar, de conhecer, de entender a espiritualidade da forma com que os kardecianos, os kardecistas enxergam. Muito bonito, muito bacana, me ensinou muito, aprendi, abriu o mental bastante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos continuar sempre estudando, a gente nunca está pronto. Então foram experiências de vida que tive
e que me nortearam muito sobre a mim e a religião. Passou todo esse momento, esses 5 anos estudando o kardecismo, e eu sou convidado para conhecer a maçonaria pelo falecido Coronel Poeta. Conheço, não consigo me adaptar à maçonaria, mas quero dizer que é maravilhoso. Tudo que falam da maçonaria não é. A maçonaria é um local de muito estudo, de muito conhecimento, de muita disciplina, de muito respeito. Maravilhoso local, mas não me adapta porque eu acho que não era para mim isso. Então vou conhecer a Igreja Bíblica da Restauração em Cristo. Por que eu vou falar isso? Porque ali eu conheci uma religião, pessoal, que a palavra do pastor Leomar, da pastora Socorro, são edificantes, edificam as nossas vidas através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que hoje eu sei que foi dito pelo caboclo das 7 encruzilhadas, que fundou a Umbanda, que trouxe a Umbanda para o pai Zélio Fernandinho de Moraes, que o Evangelho de Jesus seria o norte, seria a base da Umbanda na Terra. Então eu pude conhecer. Fiquei 3 anos nesse local lindo, maravilhoso. Logicamente, se eu voltar atrás na minha origem, de fé, na adolescência, eu li todo o Novo Testamento, eu conheço o Novo Testamento, todo ele. Conheço o Velho Testamento através da Igreja Bíblica da Restauração em Cristo. Então eu conheço porque li, porque estudei. Eu não falo por falar, eu falo porque li, porque estudei. Infelizmente, a conclusão que eu chego hoje é que quem deturpa as questões religiosas somos nós, seres humanos. Pelos nossos caprichos, por nós nos acharmos muito, porque as pessoas se acham a dona do conhecimento, acham que o seu lado é mais importante, e nós não somos nada para achar nada. A gente é só instrumento aqui na Terra. Isso é o mais interessante. Somos instrumentos, nós não somos dirigentes de nada, nós não somos dono da nossa mediunidade, nós não somos dono de guias espirituais. Os nossos guias espirituais são nossos irmãos, são espíritos afins, têm alguma afinidade conosco por outras encarnações, enfim, mas são nossos irmãos, são nossos amigos, nossos companheiros. Estão aqui para nos ajudar nessa caminhada. E as pessoas acham, ou se adonam, dizendo que é meu Exu, é meu e é meu. Nós precisamos ser mais humildes, porque os nossos pais pretos velhos, pais caboclos, mães, enfim, são nossos irmãos que nos ajudam na evolução aqui em terra. Dizer que, o meu caboclo, que meu caboclo? Ele é um irmão que te acompanha para te ajudar na evolução. Então nós somos constantemente conduzidos para a evolução espiritual na matéria. Isso é muito importante a gente pensar assim. Porque nós somos seres humanos passíveis de erros, de acertos, desacertos, desajustes, reajustes. Muitas vezes caímos e vamos cair sempre quando nos acharmos os donos da verdade. Então é muito importante a gente ter humildade. Eu não sou pai de santo de ninguém, eu sou um dirigente de uma casa espiritual, e esta casa ela não foi formada hoje em dia, porque eu já vou falar sobre a evolução da minha Umbanda. Ela foi formada por doença. Ela não foi formada porque eu queria ser cacique, porque eu queria ser sacerdote. Não, eu não queria nada disso na minha vida. Eu queria cuidar da minha Umbanda para mim mesmo. Mas ela surge na minha vida, o centro que hoje existe ainda, o Centro de Estudos de Umbanda, Caridade, Amor e Fé, o Céu Café, do qual esta espiritualidade já abraçou muita gente. E muita gente ainda não entendeu a espiritualidade, que não foi o Ivan que os abraçou, o Ivan estava para com
pronto para ajudar na parte física, para conduzir, para amparar. Mas as pessoas que já conheceram o céu café foram amparadas por uma espiritualidade. E essas pessoas não entenderam ainda. Então, pessoas que acabam se antipatizando com a persona, né? Nós precisamos parar de ser persona. Nós temos que entender mais a religião. Então, a persona, Ivan, que talvez não tenha agradado algumas pessoas, e estas pessoas simplesmente botaram para o lado as questões de uma egrégora espiritual num determinado local por causa da persona. Eu sou humano, passivo de erro. Então o Seu Café nasce em 2017 por causa de... Na verdade, nasceu por causa de uma doença de uma sobrinha. Aos 2 aninhos, essa menina caminhava muito linda, muito alegre, para de caminhar porque começa a cometer nela uma doença que a gente não sabe, não sabia, a medicina não achava, enfim. E o meu irmão, em uma conversa comigo, diz: mano, eu acho que tá na hora. Eu sonhei contigo, Zé. Eu sonhei que eu estava deitado na minha cama e eu incorporei teu Exu. E foi uma coisa que nunca me aconteceu. Eu incorporei e disse para mim que eu tinha que te procurar e dizer que tu tinha que voltar para tua religião, para tua Umbanda. E eu, assim, fiquei impressionado com aquilo, porque ele não era de manifestar essas coisas. E eu resolvi, então, vamos fazer uma gira, né? E o meu preto velho manifesta-se em mim e diz a eles que a minha sobrinha precisava fazer algo para a medicina achar os motivos, porque era coisa médica, para a cura dela. Após essa manifestação, me contam isso, que tinha, aí estava todo mundo, vamos achar, vamos fazer, vamos comprar. E dizem para mim, e eu duvidei. Eu fui incrédulo quando eu disse: bom, se isso acontecer, então eu abro uma casa de Umbanda. Eu desafiei a espiritualidade. E eu não preciso dizer o que aconteceu. A medicina encontrou, sim, os caminhos para curar, para tratá-la. E eu abri uma casa de Umbanda que não tinha nome. Era um ambiente familiar, somente para a família. E que foi se ampliando, até que um determinado dia eu encontro um amigo do meu irmão, Jorge Santos, que tinha aqui em Pelotas o Instituto Pemba, e começava ali a professar a Umbanda Sagrada, a teologia de Umbanda Sagrada. E eu comecei com ele em 2017 a conhecer a Umbanda Sagrada, esta religião que me fascina, que me apaixona, em função de casar com os meus conceitos de biólogo, né? Uma religião que procura as forças dos nossos pais, o orixás, na natureza. E então assim foi. Quando também com o pai Jorge Santos eu conheço a magia divina. E ali com ele começo a conhecer, a estudar a magia divina, me formei mago na magia das 7 chamas sagradas, o 1º grau, e fui fazendo outros graus e fui levando comigo pessoas para conhecer esse advento, né, da magia divina. Pessoas hoje que seguem os seus caminhos, mas que eu fui a maçaneta da porta para as pessoas seguirem os seus caminhos. Então esse é um pouquinho da história de como surjo na religiosidade, porque as pessoas às vezes não sabem por que ele é isso, por que ele está assim ou está assado, por que ele está dirigente de uma casa de Umbanda. Não foi por dinheiro, não foi por querer ser o tal, por querer, não. A religião surge na minha vida desde que eu era menino. Eu nasci numa família cujos meus avós maternos eram umbandistas. E é isso que eu queria frisar para vocês, essa primeira parte, né, para contar como é que aconteceu isso tudo na minha vida. Depois a gente vai fazer uma outra gravação para falar de Céu Café. Então eu queria falar a minha trajetória até chegar ao Céu Café.
Então, gente, não foi provocado o Seu Café, ele nasceu de muitos anos. O Seu Café, eu acho que desde que, quando eu encarno, ele já estava preparado no astral para que um dia surgisse. Hoje eu entendo que aconteceu um arranjo espiritual muito grande para que hoje o Seu Café exista. Dito que o Seu Café poderá ou pode ser demandado em função do que ele representa materialmente, mas não tem necessidade disso, porque o Seu Café é simplesmente uma casa de acolhimento de pessoas que estão precisando estudar, se encontrar. Ah, mas Ivan, mas tu não é modelo para ninguém, e nunca disse que sou modelo. Modelo para as pessoas são elas próprias. Porque a religião tem que nascer de dentro para fora. Cada um de nós temos o nosso enredo espiritual, nós temos a nossa família espiritual que nos conduz e nos acompanha. E o Seu Café é simplesmente a porta de acesso para a individualidade das pessoas. Dito ainda que a Umbanda Sagrada, ela não é aprisionadora, ela é livre. E todos nós temos que usar o nosso livre arbítrio para a nossa vida. Mas é preciso respeitar a espiritualidade. Eu vejo pessoas, não só no Seu Café, mas em outras casas, que simplesmente se desgostam. Ah, meu pai de santo, o meu dirigente, isso e aquilo. Cara, o teu dirigente é de carne e osso que nem tu, velho. Tem problemas de todos os tipos. E tu não é perfeito. Não pensa tu que tu larga as tuas fagulhas achando que tu és o salvador da pátria de pessoas, que tu não é. Tu é só mais um. Comete os teus erros, as tuas falhas, mas tu é só mais um. Te achando o bam, muitas vezes, de que tu é o... Não é assim. É preciso entender a espiritualidade com carinho, com humildade. E é isso. Procura estudar-te de dentro para fora. Analisa tuas falhas. Existem pessoas que apontam o dedo para os outros e cometeu falhas horrendas no passado, de agressão a mulheres, de se autodestruir com drogas e tóxicos. Olha para isso. Mas isso não te denigre para ser um médium e evoluir e te livrar das negatividades. A Umbanda é para isso, gente. A Umbanda nasceu para nós melhorarmos, evoluirmos aos poucos. Então esse é o nosso primeiro papo, vamos parar por aqui. Estamos aqui num Campo Santo, criado pelos médiuns militares, do Ricardo e da Soiane, um lugar que era um local de lixo, de lixão. Aqui existem imagens que foram doadas pelo Seu Café, para que nós criássemos aqui um santuário natural, né? Aí eu peço ao nosso cinegrafista, né, que dê uma caminhada mostrando para as pessoas aí, enquanto eu vou falando desse local maravilhoso que nós temos aqui, né, criado com muito amor, com muito carinho, para as pessoas virem aqui, fazerem as suas oferendas, né? Fica aqui na General Argolo, atrás do Hemocentro. Temos aqui um ambiente muito lindo, né? Um ambiente natural. Aqui os nossos bastidores, né? Onde nós estávamos conversando. É um ambiente natural maravilhoso que pode lhe acolher, né, no momento em que você não estiver bem. Temos ervas de chá plantadas pelos médiuns militares, boldo, manjericão. Eu nem vou dizer todas as ervas que tem aqui, porque você vai se apaixonar. Temos aqui, inclusive, alecrim, espada de São Jorge, Santa Bárbara, temos pitangueira, temos aroeira, temos figueiras. Enfim, nós temos aqui um ambiente maravilhoso, agradável. Venham conhecer.
atrás do Hemocentro aqui na Argoa. E eu me despeço de você nesse momento, agradecendo o carinho e a atenção que vocês têm pelo Seu Café. Dizer a vocês que continuaremos fazendo vídeos para falar sobre a história e também vamos começar a fazer vídeos de eu conversar com os meus médiums, né, da corrente, as pessoas que estão no Seu Café, para falar um pouco da sua história. Agradeço o carinho, agradeço a atenção e espero que Oxalá possa trazer a todos nós a paz para esse mundo que está em conflito. Saímos de uma pandemia e entramos numa guerra. Que possa, em nome de Oxalá, apaziguar todo esse povo. Jerusalema, ikayalami, hilo noloze.